Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Placucci, psicoterapeuta e orientadora profissional. E o assunto de hoje é qual é a personalidade de um líder. Eu vou falar sobre isso. Vem comigo? Quais os traços da personalidade de um líder? Você sabe quais são? Né? Eu vou apontar aqui nesse vídeo uns 5 traços e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? O líder, quem é o líder? É aquele que encabeça, que gerencia, comanda, dirige um grupo. Né? A gente fala em líder assim muito no ambiente profissional, né? Numa empresa, num grupo de trabalho, às vezes até em grupos universitários de estudo, de escola, né? Então, assim, desde a escola, a pessoa que vai fazer um trabalho em grupo, né, que o professor pediu, alguém ali vai se destacar como líder, que vai ser aquela pessoa que vai ter mais iniciativa, mais disposição, mais energia, né? Vai ter ideias, né? Ter uma criatividade e para sugerir para o grupo. Vai ser aquele que talvez tenha habilidade de administrar o tempo, né? Em quantos dias o grupo vai fazer, realizar aquele trabalho, né? Planejar um pouco isso, ter essa noção. Às vezes tudo isso é um pouco intuitivo também, né? Não é só uma questão de, eu vou sentar agora, olhar minha agenda e falar, olha, eu vou ficar 37 minutos falando desse assunto. Aí os 10 seguintes nós vamos escrever sobre esse assunto. E nos outros 15, não é bem assim, é algo mais intuitivo, é rápido. Isso já vem da característica dessa personalidade, né? Então a gente percebe isso nos trabalhos em grupo nas universidades, em qualquer tipo de situação que inclua grupo. E às vezes é um despertar natural. Né? Em empresas, por exemplo, há a contratação dessa pessoa. Então, os diretores vão sempre observando, os presidentes, né, vão sempre observando quem tem essas características e que faz a coisa andar, o trabalho fluir, ter bons resultados. Né? Eu acho que o líder ele carrega tudo isso, uma responsabilidade grande, eu diria. Mas a pessoa que tem esses traços fica confortável nesse papel. Não é trabalhoso liderar. Né? Às vezes uma pessoa pode liderar se esforçando, aprendendo a executar tudo que um líder natural faz. Ok, se a pessoa ficar confortável, ficar tranquila e conseguir ter sua vida rotineira com saúde e bem-estar, não tem problema nenhum, né? Dá para desenvolver? Dá. Eu sempre falo aqui no meu canal que, na verdade, a gente pode desenvolver tudo. Claro que o grau do desenvolvimento de habilidades e características vai diferenciar de pessoa para pessoa. Eu posso desenvolver 5% uma habilidade, o outro pode desenvolver 25%, para quem não tinha. Né? Isso é muito individual, mas vai do interesse, da ambição, da vontade de cada um. Né? Eu acho que isso tudo vai ser colocado em conta nesse processo de desenvolvimento, tá? Bom, então eu vou colocar aqui 5 características da pessoa que tem a personalidade de um líder. Então a primeira dela, primeiro desses traços, é a estabilidade emocional. Ela tem uma facilidade de controlar o estresse e algum desequilíbrio que ela esteja vivendo. Né? Ela tem uma predisposição para isso, no sentido de, de refletir as situações que vive, fazer uma análise das pessoas, das situações. É fácil para ela discriminar quem é quem, por que a pessoa agiu de um jeito, por que o outro a tratou de tal maneira, por que o outro respondeu a si de uma X maneira. Então, isso tudo, a pessoa que tem essa estabilidade emocional, ela tem facilidade de
compreensão de todos os envolvidos e de toda a situação, né? Com isso ela se acalma, ela não perde energia com raiva, com desgosto, com algumas reagindo às ações de algumas pessoas. Ela volta para o seu equilíbrio, ela fica muito centrada, né? Então é fundamental isso para um líder, porque numa situação de estresse num grupo, de uma empresa, por exemplo, o líder precisa ser aquele que vai tranquilizar e orientar, iluminar, né, as emoções e a mente ali dos seus comparsas desse grupo, tá? Bom, o segundo ponto é a automotivação, né? Não adianta a gente acreditar que a motivação vem de fora, não, tá? A motivação é algo que vem de dentro para fora. Por exemplo, se você não gosta de uma atividade, o que você está fazendo? Você fala assim, ai, que droga, vou ter que fazer isso, eu não gosto dessa atividade, puxa, eu tenho prazo para entregar isso daqui, ai, que droga. A pessoa já entra num desestímulo, né? Você percebe que ela não está se motivando. Ela está muito pelo contrário, fazendo o caminho oposto, né? Então, para se ter automotivação, eu diria assim, que um líder deve gostar do que faz, né? Em primeiro ponto. Em primeiro lugar, tem que gostar. Ou pelo menos, se não gosta, se interessar, ter curiosidade. Porque é isso que vai motivar. Falar assim, puxa, eu não gosto muito disso aqui, mas eu quero saber como é que isso aqui funciona. Eu quero saber as respostas dessa pesquisa que eu estou liderando aqui com esse grupo, por exemplo, né? Essa atividade que eu estou liderando aqui. Tem uma curiosidade, tem um interesse, tem algo ali, né? Uma certa ambição em estar ali vivendo, olhando para aquilo tudo, tá? E com isso a pessoa vai se motivar. Puxa, eu quero ver, eu quero saber. Então a pessoa já acorda para ir para trabalhar em relação a esse ponto, assim, animada, fala assim, nossa, vamos lá, porque eu quero saber. Eu vou falar com a fulana, porque essa fulana é boa na tal coisa. Eu vou falar com o fulano, que o fulano é bom naquilo. Então a pessoa ela vai se motivando, ela vai se energizando de uma tal maneira que as coisas fluem melhor, né? É essa automotivação. Que eu diria um estímulo interno, né? O terceiro ponto é a dominância. É ter um ponto essa pessoa ela tem que dominar de alguma maneira, né? Dominar no sentido, eu diria, de assumir um posicionamento. O líder ele tem que ter essa facilidade de clareza, né? De definir as situações, né? De olhar, sabe, conceituar e conceituando chegar a uma conclusão, a uma posição, eu diria até uma defesa de um posicionamento. Olha, a gente vai fazer essa pesquisa aqui porque eu quero confirmar para todos vocês, porque isso eu tenho quase certeza que o resultado é esse aqui. Vamos fazer porque eu vou mostrar para vocês. E olha, essa pesquisa vai revelar isso. Isso é um posicionamento, né? Às vezes até um posicionamento de ideias. O que você acha de tal assunto? Às vezes assuntos polêmicos, sabe aquele dilema? Que às vezes numa empresa é necessário se ter uma postura de colocação. Não, eu penso tal coisa, eu acredito em tal coisa, então eu vou decidir tal coisa. A minha posição em relação a essa tal coisa é assim, né? O líder tem isso, né? Ele precisa, dá para desenvolver isso, né? Por exemplo. Mas é fundamental para ele tomar a frente, ter essa iniciativa, né? Com o grupo. Um outro ponto é a questão da autonomia. O líder, ele tem independência, né? O líder nunca vai ser, no teu ambiente de trabalho, por exemplo, uma pessoa dependente. Ele vai saber fazer as coisas que ele está determinando para fazerem, ele vai ter ideia sobre tudo aquilo, vai ter uma certa experiência, ele vai ter traquejo, ele vai ser independente. Se faltou alguém, de repente ele até cobre para o grupo não ficar desfalcado,
sabe? Ele tem essa independência, ele não está dependente de nada e nem de ninguém, ele tem autonomia. Ele se coloca de uma forma suficiente até. Lógico que ele sozinho não vai fazer nada, ele tem consciência disso. Mas ele também não pode liderar uma coisa que ele não sabe fazer, que ele fica dependente. Olha, se a tal pessoa, eu não sei falar de tal coisa, se aquele especialista não vier e não falar para mim, que daí eu falo para o outro. Não, ele tem que ter essa autonomia, essa independência frente aos assuntos, às posturas, tá? Um outro ponto é ele ser diretivo. O quinto ponto é isso, né? Ser diretivo, ele ter habilidade para dirigir as pessoas. Né? O que é dirigir as pessoas? É ter uma facilidade para mostrar caminhos. Né? Todo trabalho você tem que ter uma antevisão das coisas, assim, de uma certa forma. Antever algumas questões, enxergar possibilidades. Porque o que acontece? Aí ele vai falar, bom, tem tal... Se a gente for por isso aqui, esse caminho vai dar tal situação. Se a gente for por aquele ali, vai acontecer tal coisa. O resultado vai ser esse. Mas se eu for reto, vai ser assim, sabe? Então o líder, ele tem que ter essa facilidade de olhar amplamente, ter essas ideias abertas, né? Ter conhecimento, experiência, né? Isso também é desenvolvido. Então, para se enxergar esses caminhos e colocar o grupo nessa escolha, ele que vai decidir de repente, é ele que vai decidir, olha, o melhor caminho é esse, é o da esquerda ou da direita. Ele vai falar, ó, por quê? Por causa disso, 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 vamos por aqui que isso aqui vai dar certo. Esse é o objetivo que a gente tem que seguir. Ele enxerga os objetivos, ele enxerga as metas, né? Então, ele precisa ter essa facilidade de mostrar esses caminhos, dirigir, detalhar para o grupo, porque aí o grupo vai ficar confiante. Um bom líder é aquele que deixa o grupo confiante, seguro. Não, nosso líder sabe o que está fazendo. Nossa, não, ele tem visão. Não, ele não sabe o resultado, né? Aqui ninguém sabe desse grupo, mas eu sinto confiança nele, porque ele vai com tanta energia, com tanta motivação e com tanta ideia de positividade, às vezes, né? Que vai dar certo. Então vamos, grupo, vamos fazer. Segue o líder, entendeu? É gostoso seguir o líder. É diferente, às vezes, de obedecer a um chefe, né? Chefe não necessariamente é líder, tá? O chefe, eles passa orientações que foram dadas para ele da sua hierarquia superior, né? Dos hierárquicos superiores. Então, às vezes, ele não tem essas características de visão, de direção, de autonomia, etc, etc. Não, ele vai só repassar, né? Por isso que, às vezes, os chefes, assim, eu vejo assim, em consultório, né? Uma orientação profissional, às vezes uma reorientação para adultos que já estão trabalhando e contam dessas histórias com o chefe, né? Todo mundo tem um pouco dessa dificuldade, às vezes, porque o chefe, às vezes, ele tem uma postura mais insegura, ele entra num processo de autoafirmação, então, às vezes, ele é rude, às vezes, ele exige, ele é rígido, né? O líder já não, o líder ele tem uma flexibilidade, ele está seguro, ele não precisa mostrar e comprovar nada para ninguém, ele quer ver o resultado e o resultado do trabalho dele vai dar certo, porque ele está ali engajado, tranquilo, com estabilidade emocional. O chefe, é muito comum você ver um chefe em total desequilíbrio emocional, né? Numa instabilidade emocional, às vezes quando grita, ou quando xinga, né? Vocês já sabem, ou até já passaram por isso. Alguém xingar você no ambiente de trabalho é uma coisa mais absurda, né? E por quê? Porque por causa da insegurança desse chefe, por causa da instabilidade emocional, a pessoa não sabe administrar suas emoções, não sabe planejar sua vida, organizar sua agenda, então tá cansado demais, ou irritado demais, né? Ou com fome, não se alimenta direito, sei lá, qualquer coisa que vai despertar essa instabilidade, né? Esse é o chefe, que não é a questão do líder. Bom,
é isso. Se você está pensando em trabalhar numa linha de trabalho, de profissão, de carreira, que peça que você tenha um comportamento do líder, dá uma pensada nesses traços, vê se você tem condições de desenvolver ou se você já vê isso em você, né? E vai fundo, acredita em você, tá? As carreiras estão aí para serem seguidas e cada um desenvolver o melhor possível, né, na sua profissão, ok? Então, olha, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você está no YouTube, se inscreve no meu canal, notifica o sininho para ser avisado do meu próximo vídeo. Se você está no Instagram, me segue, me acompanha aí, ok? E olha, agradeço a tua presença aqui e conto com você no meu próximo vídeo, tá? Então até, tchau, tchau!